Vocês já ouviram falar de Robert Irving Howard? Não? Então vou te dar uma dica. Conan is the damnedest bastard there ever was. Sim, Robert Howard é o pai de Conan o Bárbaro, o personagem que o levou à fama mundial, mas que também foi a sua maldição, pois Conan obscureceu outros de seus trabalhos. Howard era um mago com as palavras, e ele dominava vários gêneros, que ia desde o terror ao romance, passando por western e ficção histórica, fora que ele deixou vários poemas. Hoje vamos conhecer um pouco da vida trágica desse genial autor e de sua cinebiografia, Um Amor do Tamanho do Mundo, que é muito criticada por alguns fãs. Me chamo John Doe e esse é o canal Heróis Esquecidos, o seu canal de cultura pop, seja ela antiga ou atual. Se você é como eu, aquela pessoa que gosta de assistir um bom filme ou uma boa série, seja ela antiga ou nova, nós somos a Resistência. Yes! Mas antes de começarmos o vídeo, não se esqueça de dar o like e seguir o canal. Pode parecer besteira, mas isso é muito importante para o algoritmo aqui na plataforma. E quem puder contribuir com o canal, vou deixar o QR Code aqui do lado. Agradeço qualquer valor, conto com a sua generosidade. Todos já conhecem Conan o Bárbaro, mas poucos conhecem o seu criador, Robert Howard, que não foi só criador de Conan, mas de outras dezenas de personagens, como o Rei Cole, o puritano Solomon Kane, o Picto Bran MacMoran, Elborak, o cruzado Cormac, a guerreira russa Red Sonja de Rogatio e o marinheiro e boxeador Steve Costigan, o preferido do autor, pois Howard também era praticante de boxe. Robert Howard deixou um legado de mais de 100 contos ao longo de 12 anos de carreira, que terminou com seu falecimento em 1936, quando ele tinha apenas 30 anos. Ele é considerado o maior escritor pulp de todos os tempos e um dos maiores escritores de aventura. Os seus contos eram publicados em capítulos nas revistas pulp e futuramente foram republicados como romances. Robert Howard também é considerado o pai dos gêneros espada e feitiçaria e Wade Western. O gênero espada e feitiçaria é um subgênero da fantasia. O termo foi criado pelo autor Michael Moorcock para diferenciar da alta fantasia. Se vocês quiserem, futuramente poderei fazer um vídeo explicando os subgêneros de fantasia. Comente se você quiser. Robert Howard publicou a maior parte de suas histórias na revista Wade Tales, mas muitas outras revistas pulp também publicaram seus contos, alguns sob o pseudônimo de John Taverell. Eu falo sobre as revistas pulp e sua importância na cultura pop no meu vídeo sobre a série Buck Rogers. Dá uma olhada lá, é bem legal. Robert Howard adorava escrever ficção histórica, mas infelizmente isso tomava muito tempo de pesquisa, e tempo era algo que ele não tinha, pois as revistas pulp pagavam por histórias editadas, e quanto mais ele produzisse, mais ele recebia. Por isso ele criou um mundo fictício, a Era Iboriana, que eu vou falar mais à frente. Agora vamos fazer aquela nossa viagem no DeLorean do Dr. Brown e voltar para o início do século XX para conhecer um pouco mais da história do autor. Filho de Isaac e Esther Howard, Robert Howard cresceu presenciando a saúde frágil de sua mãe, onde ajudava constantemente a cuidar dela. Seus pais se mudaram inúmeras vezes até se fixar em Cross Plains, no Texas. Era uma cidade que estava em crescimento por causa da exploração do petróleo, que transformou uma cidade pacata em uma sociedade bem conturbada por causa das pessoas que se mudavam para lá em busca de trabalho. Howard era considerado um adolescente tranquilo e reservado e teve vários empregos, como transportar lixo, pegar e entregar roupas para a lavanderia, balconista e até carregar carga na estação de trem. Era normal um adolescente trabalhar nessa época. Eles estavam se preparando para a vida adulta. Na verdade, é normal um adolescente trabalhar em qualquer época. Logical. Mas uma das maiores características de Howard é que ele era um leitor compulsivo e amante de poesias. Howard montou uma biblioteca particular, acumulando inúmeros clássicos e também obras mitológicas, principalmente celtas e irlandesas, além de vários poemas.
desprezava apenas as obras modernistas. Além de leitor compulsivo, Howard conseguia se lembrar do que ele lia com perfeita clareza. Um amigo afirmou que ele havia decorado a Balada do Velho Marinheiro com apenas 2 leituras. Além de suas leituras, Robert Howard gostava de ouvir história da vida das pessoas de sua comunidade, principalmente de ex-combatentes. Ele tinha uma paixão por contar histórias orais. Inclusive, narrava suas histórias em voz alta enquanto as digitava em sua máquina de escrever. Ele escreveu sua primeira história com apenas 9 anos de idade, mas teve sua primeira publicação aos 15. Howard chegou a fazer um acordo com seu pai que queria que ele cursasse a faculdade de medicina. Ele lhe pediu 1 ano para se estabilizar como escritor. Caso não conseguisse, faria a faculdade que seu pai escolhesse. Poucos anos depois, ele já era um dos escritores pulp mais bem pagos de sua época. Eu poderia ter estudado direito ou ido para outra ocupação, mas nenhuma me ofereceu a liberdade que a escrita me deu. A minha paixão pela liberdade é quase uma obsessão. Howard fez amizade com vários outros escritores, em especial com o escritor H.P. Lovecraft, que é considerado até hoje um mestre do terror. Eles se tornaram amigos e trocavam ideias sobre suas obras. Quanto ao seu personagem Conan, que muitos de vocês devem estar querendo saber, sua primeira história foi A Espada da Fênix, publicada em 1932. Era uma adaptação de uma história do Rei Cole, que fora recusada. Conan foi um sucesso imediato e depois de um tempo, Howard disse: Conan simplesmente cresceu em minha mente alguns anos atrás, enquanto eu estava parado em uma pequena cidade fronteiriça no Baixo Rio Grande. Eu não o criei por nenhum processo consciente. Ele simplesmente saiu do esquecimento e me colocou para trabalhar registrando a saga de suas aventuras. Conan viveu na Era Iboriana, que é uma era fictícia de nosso mundo, que ocorreu há 20 mil anos atrás, após a queda de Atlântida, que funde eras e culturas de nossa história. Da Europa medieval, representada por Aquilônia, a fronteira americana, representada pelo deserto Picto e das terras fronteiriças, os corsários elisabetanos, representado pela Irmandade dos Piratas. Esse caldeirão histórico permitiu a Howard ter liberdade e agilidade na escrita das histórias de Conan, assim como outros personagens, e como eu disse há pouco, ele era pago por história editada. Howard criou um mapa do continente, assim como um timeline da história de cada povo, para não se perder ou criar paradoxos durante seus contos. Conan era um cimério que descendiam dos Atlantes. Em seu ensaio, A Era Iboriana, Howard descreve perfeitamente sua história e seus povos. Conan, apesar de sua aparência brutal, era extremamente inteligente, estrategista e exímio comandante e líder nato. Era um guerreiro altamente habilidoso. Além disso, Conan é poliglota, conhecendo também línguas antigas. Conan é conhecido como Gigante de Bronze, um cimério de cabelos negros e olhos azuis com seus incríveis 2,13 metros de altura, o que é revelado em um conto. Você quer comparar a altura de Conan com outros personagens da cultura pop? Ele tem a mesma altura de Elrond, das obras literárias de Tolkien. Ele é um pouco maior que Legolas, que possui em torno de 2,5 metros. Aragorn e Darth Vader possuem 2 metros de altura. Batman e Superman clássico, 1,93. O Capitão América e o próprio Robert Howard e Arnold Schwarzenegger, que interpretou Conan no cinema, possuem 1,90. A Mulher Maravilha clássica, 1,85. E Red Sonja, 1,80. E esse aqui seriam eu e Tom Cruise. Realmente parecemos hobbits perto de Conan. Mas existem personagens mais altos que Conan, como Gil-galad, Elendil e Hulk. Várias mitologias sempre citaram gigantes na antiguidade. E lembrando que tanto Howard quanto Tolkien usaram muitas dessas referências mitológicas em suas histórias. Fascinating. Conan possui um senso de humor irônico e é um amigo leal, e segue um código de honra apesar de ser um bárbaro. Quem já leu seus contos sabe que ele nunca foi bem representado nas HQs ou no cinema. Muitas características de Conan podem ser identificadas em outros protagonistas do início do século XX, como Aragorn
John Carter e o próprio James Bond, pois nessa época o público gostava de heróis clássicos, seguros, confiantes e determinados, e não esses anti-heróis bobões emotivos infantis das obras atuais. É verdade. Uma característica que Conan tem, e que certamente James Bond se inspirou, é o seu famoso borogodó, como chamávamos. Todas as mulheres que o encontram, sendo mocinhas ou vilãs, se apaixonam por ele. Machista! Robert Howard era um escritor versátil e tinha o dom para criar personagens populares. No entanto, ao contrário de muitos escritores, ele não conseguia continuar produzindo a história de seus personagens por muitos anos. Howard descobriu que não conseguia manter uma série indefinidamente. Ele mesmo alegava que havia momentos que o personagem o abandonava, como se estivesse ao seu lado contando suas histórias e depois fosse embora. Após a morte de Howard, seu amigo H.P. Lovecraft disse que o segredo da vivacidade de suas histórias é que ele mesmo estava em cada uma delas. Um estudioso da biografia de Howard, Patrice Luenit, disse que os personagens representam estágios do próprio crescimento emocional do autor. Conforme a pessoa amadurece, suas respostas emocionais mudam. Howard às vezes perdia contato com seus personagens, porque ele havia os superado psicologicamente. Então ele não conseguia mais escrever convincentemente no ponto de vista de seus personagens. Um autor precisa vivenciar seus personagens, dos seus dramas às suas paixões. Um personagem faz parte da psique do autor. E isso aconteceu com Conan. Em 1933, após sobreviver a um acidente de carro, Howard abandonou as histórias de Conan, se dedicando ao western e a seu personagem, o marinheiro e boxeador Steve Costigan. Um ano depois, conheceu a sua futura namorada, a professora e aspirante a escritora, Novaline Price. Apesar de se gostarem, eles tiveram um relacionamento complicado, pois na época a saúde de sua mãe havia piorado. E Novaline, digamos que era moderninha para a época. E apesar de querer se casar, não queria aceitar o papel de uma esposa tradicional e dona de casa. A personalidade forte de Novaline o inspirou a criar as suas personagens femininas mais famosas: Dark Agnes, Valéria da Irmandade Vermelha e Red Sonja de Rogatio. Quanto a Red Sonja, o seu conto se passa no século XVI, no Cerco de Viena, e não na era iboriana, como aparece nas HQs. Isso mesmo que você ouviu. Red Sonja nunca conheceu Conan nos contos originais e nem usava aquele biquinizinho sexy que instigou a fantasia de muitos nerdolas da minha geração. Howard e Novaline ficaram juntos por quase 2 anos, e após o término de seu relacionamento, Howard e seu pai chegaram a passar por problemas financeiros, pois sua mãe havia piorado e suas contas médicas aumentavam, tendo indas e vindas a hospitais, fora de áreas com enfermeiros, médicos e remédios. Seu pai, para economizar, teve que levar seu consultório para casa, o que ocasionou de pacientes entrando e saindo da casa o dia todo, o que tirou a concentração de Howard para escrever. Esse fato deixou sob muita pressão, ainda mais que se sentia responsável por sua mãe. Em 1936, após sua mãe entrar em coma e os médicos dizerem que não havia esperança dela sobreviver, Howard tirou sua própria vida, deixando vários contos inacabados e poesias não publicadas, além de cartas. Infelizmente, Howard nunca deixou nenhuma carta explicando por que tomou tal decisão. Um fim triste para um grande autor. Particularmente, eu amo a narrativa de Robert Howard, que para mim só é superada pelo mestre Tolkien, que é considerado o pai da alta fantasia. Sim, Howard era um mestre em articular palavras, se tornando um mestre na arte de contar histórias. Estou aqui falando sobre a narrativa de Robert Howard, que é fantástica, mas claro, a estrutura de suas histórias eram bem mais simples que as obras de Tolkien. Isso é uma das características que difere a espada e feitiçaria da alta fantasia. Você nunca leu os contos originais de Conan? E nem nenhum conto de Robert Howard? Aí vai uma dica. Leiam e depois me digam o que acharam.
Vamos fazer agora um pulo para a década de 60, quando as revistas pulp já haviam se extinguido por causa da TV e do cinema. Então muitos escritores, para sobreviver, tiveram que migrar para a TV, cinema e publicação de livros. Nessa época, o escritor de ficção Sprogg de Camp conseguiu os direitos da publicação das histórias de Howard, o que manteve vivo o legado do autor. E ele chegou a contratar o lendário Frank Frazetta para fazer a capa de suas publicações. Frank Frazetta, para quem não sabe, foi o responsável pelo visual de Conan que você conhece hoje. Sprogg de Camp ajudou a popularizar Conan para uma nova geração, o levando inclusive para as HQs. Mas infelizmente, ele alterou muitas de suas histórias e publicou contos de Conan escritos por outros autores como se fossem do próprio Howard. Apenas no início dos anos 2000 é que a editora Del Rey lançou as histórias originais de Howard, sem alterações e na ordem que ele as escreveu. Agora que você conhece um pouco da vida de Robert Howard, só queria dar uma nota antes de falar do filme. Qualquer biografia pode ser considerada uma meia-ficção, pois ela é escrita na visão de outra pessoa. Mesmo uma autobiografia é escrita dentro da visão que o autor teve dos fatos. Duas pessoas diferentes podem ter duas visões diferentes sobre o mesmo evento. Isso é normal. Isso, inclusive, é estudado na área de direito. Duas testemunhas podem ter interpretações diferentes sobre o mesmo evento, mas nenhuma está mentindo. Um outro fato que distorce uma biografia é o simples fato de como você vai resumir a vida de uma pessoa em 400 páginas, ou numa cinebiografia em 90 minutos. Apesar de já ter te contado um pouco da história de Robert Howard, citarei a seguir spoilers do filme. Um Amor do Tamanho do Mundo é uma adaptação da biografia One Who Walked Alone, de Novaline Price, que foi escrita nos anos 80 quando o personagem Conan estava em alta, por causa dos filmes de Arnold Schwarzenegger, e também foi a alta do gênero espada e feitiçaria, que invadiu os cinemas, locadoras e programas de TV na época. Essa biografia é criticada por alguns fãs de Howard, mas é a única biografia do autor que se tornou um filme. A biografia de Novaline Price foi uma resposta a outra biografia escrita em 1983, Darkvailer Destiny, de Sprogg de Camp, que os fãs de Howard odeiam. A própria Novaline a achou tendenciosa e desrespeitosa, pois desumanizava Howard. O filme é contado sobre o ponto de vista de Novaline, que conta apenas o tempo em que os dois estiveram juntos. Sim, o filme é um romance bem fofo, que vai agradar os fãs do gênero, e você pode ver com a sua namorada ou sua esposa. E claro, vai agradar também os fãs de Conan. Mas aqui você vai ver algumas diferenças sobre a história de Howard que contei há pouco. O diretor Dan Ireland consegue te envolver tanto na história quanto no drama dos personagens. E o roteirista Michael Scott Myers, que foi aluno de Novaline, chegou a viajar com ela para a cidade de Cross Plains, no Texas, onde conheceu vários amigos de Howard durante a confecção do roteiro. A produção teve cuidado de usar a própria cidade e locais que Howard e Novaline viveram e frequentaram. Nessa biografia, Howard é retratado como um ser humano bem excêntrico, que pode ser muito difícil de se relacionar, chegando a ser um pouco antissocial, mais inteligente e empolgado com sua obra, o que faz Novaline o admirar. Aqui Howard é vivido por Vincent D'Onofrio. Sim, ele também deu vida a Rei do Crime e a Barata do MIB. E digamos que também foi o melhor Thor. Thor. Para mim, Howard foi seu melhor papel, e a interpretação de Vincent D'Onofrio é espetacular. Quanto a Novaline Price, seria vivida por Olivia Dabo, que já havia participado de Conan o Destruidor, mas por conta de sua gravidez, o papel passou para Renée Zellweger. O filme é um drama histórico, pois difere dos romances tradicionais, pois eles não ficam juntos no final. É uma história sobre duas pessoas que se gostam e se separam. Quando Novaline conhece Howard, ele já era um escritor bem famoso, e Conan já era um personagem conhecido. Seu romance é bem conturbado, pois Howard tem que se dividir entre Novaline e os cuidados com sua mãe, o que faz o romance não evoluir, apesar de se gostarem.
As atuações de Vincent D'Onofrio e Renée Zellweger são um ponto alto do filme. Você torce para que Howard supere seus dramas para que eles fiquem juntos. O filme retrata o drama de Howard, se apresentando como um personagem dual. Ele queria ser livre e viajar o mundo, como retrata em seus personagens, mas os cuidados com sua mãe o prendiam em Cross Plains. Ele tinha ataques de raiva e alterações de humor, mas sempre mantendo um tratamento de carinho com Novaline. O filme também retrata a visão pessimista e realista que Howard tinha em seus diálogos com Novaline. Conan e seus outros personagens, de certa forma, representava a visão de Howard do mundo, onde um homem tem que ser forte para sobreviver em um ambiente hostil, que é implacável com os mais fracos. Howard andava armado, o que faz parecer um pouco paranoico no filme, mas na vida real não era. A produção apresenta Cross Plains como uma cidade pacata, mas na vida real tinha seus problemas por causa do boom do petróleo, como o aumento da criminalidade. Novaline retrata Howard apaixonado por seu trabalho de escritor, narrando alto enquanto digitava em sua máquina de escrever, se vestindo e agindo como seus personagens para que pudesse vivenciá-los. Pode parecer um pouco excêntrico esse processo criativo, mas acreditem, o escritor passa por isso. Talvez não como exagero como mostra o filme, mas passa. A pressão de Howard aumentava com a piora de sua mãe e o fim de seu relacionamento, pois no filme ele escolheu cuidar de sua mãe ao ficar com Novaline, o que o levou ao isolamento e solidão, terminando com um final trágico. Mas o diretor Dan Ireland consegue trazer um tom poético e triste ao mesmo tempo, mostrando o ocorrido através da narrativa de seu pai em uma carta a Novaline. Particularmente, vejo esse filme como uma homenagem ao Robert Howard, apesar de alguns fatos se distorcerem de suas cartas ou relatos de amigos. Mas como eu disse, é uma biografia escrita na visão de uma pessoa, que foi transformada em um roteiro de 1h30. É claro que fatos serão distorcidos. Após sua morte, a maior parte de seu acervo literário foi doado para a biblioteca local, e sua casa foi transformada em um museu que é aberto à visitação. Ela foi adicionada na lista de lugares históricos do Texas. Robert Howard é considerado hoje um dos maiores autores americanos, especialmente em relação à literatura texana. Se você é fã de Robert Howard, ou é fã de Conan, ou do gênero espada e feitiçaria, ou Wade Western, ou apenas gosta de um filme do gênero romance, assista Um Amor do Tamanho do Mundo e depois me conte o que acharam. Te aguardo nos comentários. E não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e compartilhar com seus amigos. Isso vai me ajudar muito. E lembrem-se, se você é como eu, aquela pessoa que gosta de assistir um bom filme ou uma boa série, seja ela antiga ou nova, nós somos a Resistência. Yes! Por hoje é só, pessoal.